Olá, bem-vindos ao nosso jornal, editado agora no YouTube, né, veiculado agora no YouTube. Iniciamos ontem, segunda-feira, transmitindo via live no Instagram e hoje vamos testar no YouTube para ver o que é que vai acontecer. Em tempos de pandemia provocada pelo coronavírus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite nunca fez tanta falta. O contato com as pessoas, o resmungo diário ou até mesmo um olhar enviesado, ou ainda um simples aperto de mão. Tudo isso faz falta agora e sabe-se lá quando teremos algo nesse sentido novamente. As pessoas perderam, pelo menos por enquanto, a principal característica, o calor humano. Tudo para evitar a morte maciça de pessoas por conta do novo coronavírus. O isolamento a que todos estamos nos submetendo implica no distanciamento de práticas sociais. E fica a pergunta: como será o retorno à vida social? E uma pergunta sempre puxa outra e mais outra, o que nos levaria a um número incontável de questionamentos. E o mais sério vem das imagens que a mídia televisiva publica diariamente e que nos faz perguntar: até quando as pessoas vão compreender que precisam cumprir a determinação da Organização Mundial de Saúde? E essa pergunta, como não poderia deixar de ser, provoca sérios problemas. Onde é que estaria havendo erro? De quem seria a falha por existir número elevado de pessoas nas ruas e talvez propagando ou se contaminando pela Covid-19? Mossoró, segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, onde o nosso jornal surgiu, não foge o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Manaus e outras cidades do Brasil. Caso não seja feito nada para impedir o isolamento social das pessoas, tudo caminhará para que tenhamos, aliás, número elevado de mortes pelo coronavírus. O sistema de saúde das redes pública e privada, caso não seja feito nada, não suportará a demanda. Até agora, 62 pessoas morreram no estado, das quais 16 em Mossoró. Grande parte da aglomeração de pessoas ocorre principalmente nas agências da Caixa Econômica Federal. A Prefeitura de Mossoró interditou a Avenida Coronel Gurgel e demarcou espaços no asfalto e anunciou a colocação de tendas para que as pessoas não fiquem ao sol. As pessoas que ali se aglomeram buscam os R$ 600 liberados pelo governo federal. Muitas delas estão passando fome e veem nesse dinheiro a única possibilidade de comprar comida. E esta realidade é totalmente dramática. Por um lado, nós temos a preocupação voltada para a contaminação em massa das pessoas em decorrência da Covid-19. Por outro, nós temos um aspecto também dramático que vemos essas pessoas passando necessidade e até mesmo fome. E como é que essas pessoas devem agir? Qual o papel dos governos, seja federal, do estado e prefeitura? Como é que eles estão agindo? Sim, estão agindo, mas ainda é pouco, muito pouco. O governo federal resolveu adotar de vez algo que o presidente Jair Bolsonaro faz há algum tempo. Chamar a atenção para si e dizer e levar basicamente a discussão para o lado econômico. E essa discussão em termos de pandemia puxa outros temas relacionados ao mesmo assunto e também a outros, como por exemplo o que ocorreu no Instituto Federal do IFRN, né, onde o reitor eleito, o professor Jornei Anóbio, foi impedido de tomar posse pelo Ministério da Educação. O reitor entrou uma ação, aliás, o reitor não, né? O sindicato e alguns grêmios entraram com ação na justiça e a quarta vara federal de Natal concedeu a ele uma liminar garantindo-lhe posse. Mas o Ministério da Educação recorreu e afirmou que quem decide tudo, quem nomeia e quem exonera é o presidente da República. E assim sendo, o Ministério da Educação deverá, ou se não apresentou, deverá apresentar essa alegação. E a justiça tem até, caso a justiça não aceite o que está sendo alegado pelo Ministério da Educação acerca da nomeação nos institutos federais,
A posse do professor Arnóbio deverá acontecer até às 13 horas desta terça-feira. Desde 20 de abril passado que o IFRN passa por esse perrengue. O MEC não levou em consideração o processo democrático realizado pela instituição e nomeou o professor José Moreira como seu interventor. Na sexta-feira, a quarta Vara Federal de Natal decidiu pela posse do professor Arnóbio. E volto a dizer, caso a liminar, caso a alegação do MEC não seja aceita pela Justiça, o professor Arnóbio deverá ser empossado hoje. E ele já anunciou em suas redes sociais que a solenidade de posse será virtual para evitar aglomeração. Mesmo com a pandemia troando, as eleições municipais elas não saíram da prática ou da pauta, né, do mundo político de maneira geral, e estão a todo vapor. Já se percebe algumas táticas utilizadas por governo e oposição em alguns municípios potiguares. Em uns é notório que a disputa envolverá diretamente o Partido dos Trabalhadores da governadora Fátima Bezerra, como é o caso, por exemplo, de Mossoró. E uma das discussões que se apresenta é justamente o suporte que o Estado está apresentando ao enfrentamento da Covid-19. Alega-se que a Prefeitura de Mossoró estaria escondendo o apoio. Por sua vez, o governo do Estado busca a ausência, ou lamenta, aliás, a ausência do governo federal, que está sim enviando verba para que algumas ações sejam realizadas. E assim, nesse joguinho de empurra-empurra, popularmente falando, as discussões relacionadas às eleições deste ano vão acontecendo. Já se sabe que o Tribunal Superior Eleitoral tem até junho para informar ao Brasil se as eleições deste ano serão, se o calendário eleitoral será alterado. Caso haja alteração, as eleições devem acontecer até dezembro. Caso não, mantém-se o calendário e teremos eleições em outubro. O mundo político, de maneira ampla, de maneira geral, está se retraindo um pouquinho com relação às eleições de 2020. Por outro lado, no aspecto federal, a gente já vê uma movimentação ampla de partidos e líderes políticos acerca do comportamento adotado pelo presidente Jair Bolsonaro. A grande mídia já fala abertamente em impeachment, né? O ex-presidente Lula já defendeu isso abertamente, né, que é melhor o presidente Jair Bolsonaro se afastar do que ser impedido, do que ser afastado. Indiretamente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já falou nisso também. E alguns deputados ontem fizeram live, deputados federais e senadores fizeram live, né, em suas redes sociais e deixaram claro que não estão mais satisfeitos com o comportamento adotado pelo presidente Jair Bolsonaro, e tudo leva a crer, se não houver mudança no comportamento de ambos, né, governo e deputados e senadores, do presidente, aliás, e deputados e senadores, o Brasil correrá o risco de passar por um novo processo de impeachment. Seria muito complicado vivermos mais um processo no atual momento em que o Brasil passa de Covid-19, de pandemia, onde os governos deveriam se preocupar em apresentar um maior combate ou ações voltadas para garantir pelo menos serenidade à população ou tranquilidade à população. E é nesse clima de animosidade política que o Brasil vai caminhando. E esse clima chega aos estados e aos municípios. A gente já percebe aqui, ali e acolá alguns reflexos do comportamento adotado em Brasília sendo praticado em algumas cidades, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. Eu não vou falar em outros estados porque eu não conheço realidade de outros estados ou outros municípios. Eu posso falar da cidade onde eu estou, que é Mossoró. E a gente já percebe sim a animosidade aparecendo de lado a lado. E se não for feito nada para impedir esse clima político ainda em decorrente das eleições de 2018, a situação só tende a piorar. Bom, por hoje é só. Chegamos ao final do nosso jornal e eu encontro vocês até amanhã neste mesmo espaço virtual, neste mesmo horário. Tá? Um abraço e até lá.